Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Sextou com Anne Anjos. E hoje o nosso programa está com sabor de conquista e de orgulho nacional. Ela, que se destacou em meio a tantos outros jovens com apenas 18 anos, ela que veio para fazer história no mundo da ciência. Cheia de garra, força, determinação e empoderamento, a nossa convidada de hoje vai falar para vocês um pouquinho desse universo e contar a sua história. Com vocês, Maria Eduarda. Olá, Duda, tudo bem? Olá, Anne, tudo bem? Você? Tudo ótimo. Eu queria aproveitar e pedir para que você apresente para o pessoal de casa quem é Maria Eduarda. Olá, gente. Meu nome é Maria Eduarda, tenho 18 anos, sou do interior de São Paulo, na cidade de Hortolândia, e é um prazer imenso estar aqui participando do seu programa. Estou muito feliz, muito obrigada pelo convite, Anne. A gente que agradece, tá, Duda, por você ter aceitado e poder passar para as pessoas aí de casa um pouco desse universo, de como você se ingressou na área da ciência com apenas 18 anos. E outra coisa, tá, gente? Ela que já recebeu 8 premiações vai contar para vocês um pouquinho da história dela. E para começar, Duda, eu queria que você contasse como foi que você se interessou pelo mundo da ciência, se você já nasceu, já cresceu, aliás, já era uma criança com uma curiosidade assim bem mais aflorada que as outras, se você já tinha um lado mais voltado para a ciência, assim, ou foi algo que se despertou assim ao longo dos anos? Desde quando eu era criança, eu sempre fui essa criança curiosa. Uhum. Então, sempre gostava de perguntar muitas coisas, aquela criança chata mesmo, de por que disso, por que daquilo. Então, sempre buscava ir atrás de informações de tudo aquilo que eu queria, não contentava com respostas mais simples. E desde criança, assim, sempre gostei muito de ler, gostava muito da escola, gostava muito de participar de atividades dentro da escola. Foi ali que eu acredito que tenha despertado essa minha vontade de entrar dentro dessa área. Quando eu fui crescendo, fui descobrindo as diversas possibilidades de carreira, mas foi só durante o meu ensino médio mesmo que eu conheci a área acadêmica da forma como eu conheço hoje. Mas isso tudo despertou mesmo quando eu era criança, dentro da escola, assim, com a minha relação com os meus professores e com a relação dentro do nosso dia a dia ali, vendo o pessoal na internet, assistindo aqueles programas de televisão. Era muito bacana, assim, me inspirava muito, falava, meu Deus, um dia eu quero ser essa pessoa. Eu só não sabia como chegar lá, porque é uma área que a gente tem uma resistência muito grande de pensar. Quando a gente pensa, assim, no cientista, é aquela coisa assim, o que comem, onde vivem, onde dormem. A gente acha que é só aquelas pessoas que estão dentro do laboratório, com jaleco, cabelo bagunçado, daquele jeito meio doido. E aí, agora que eu entrei nessa área, que eu vejo, assim, as diversas possibilidades que a gente tem dentro desse mercado, que é diferente, é uma área que é um pouco diferente do mercado de trabalho convencional, mas que me interessou muito, é uma coisa que, sim, é a minha paixão hoje. E uma coisa que eu achei interessante aí, Duda, que eu acho que é válido eu partilhar do meu pensamento, que eu acredito também que isso vai servir até de reflexão para os pais que estão nos assistindo. Porque assim, a gente sabe que toda criança, ela tem essa parte da curiosidade um pouco mais aflorada. Só que ela só vai se interessar cada vez mais a partir do momento que ela tem, né, o incentivo, o estímulo dentro de casa, o estímulo dentro da escola. Porque, de acordo com que a criança ela vai trabalhando isso, as descobertas, o desenvolvimento cognitivo dela, né, cada vez mais vai, digamos assim, vai aflorando, vai crescendo. E, infelizmente, hoje em dia, as nossas crianças não têm tido tanto estímulo, eu vou dizer, quanto as crianças da sua idade, as crianças da minha idade, de pessoas mais velhas, que os pais sentavam, estimulavam, incentivavam a estudar, incentivavam a descobrir. Hoje, querendo ou não, as crianças, elas estão mais voltadas à internet mais cedo, às redes sociais, digamos assim, né, às telas, que de certa forma, ela meio que atrapalha o desenvolvimento cognitivo. Então, o fato de você ter falado que você nasceu uma criança, cresceu uma criança curiosa e que tinha um incentivo, né? Essa questão de você perguntar, de questionar, porque criança é isso. Criança tem os seus questionamentos, mas ela quer ser surpreendida com respostas. Ela quer ser estimulada à curiosidade. Não apenas pegar e deixar a criança de lado, é o que realmente vem acontecendo, né? Com a geração de hoje, o que é uma pena, porque às vezes a gente tem tantas outras crianças superdotadas
e que não tem o QI, não tem o desenvolvimento cognitivo estimulado justamente por conta disso. São jogadas as telas, são jogadas as redes sociais, são largadas para lá. O que faz com que muitas delas, às vezes, né, se retraem, se tornam uma criança mais introspectiva, uma criança que não tem interesse de buscar conhecimento. E ver uma jovem tão cedo, tão nova como você, com 18 anos, e já ter conquistado tantas coisas tão grandiosas para a nossa sociedade, para mim que estou te entrevistando hoje, para a nossa equipe, eu tenho certeza que isso é um exemplo de orgulho, é um exemplo de fé, de perseverança, que a nossa juventude de hoje, as nossas crianças de hoje, podem sim se tornarem outras Marias Eduardas, se os nossos pais, se as nossas famílias mudarem e voltarem a ter o mesmo olhar de antes. Então, assim, ver você tão nova, já tão focada, já tão determinada, ter sido tão bem instruída pela família, até também mais assim pelo seu interesse, porque às vezes, como você falou que você veio de escola pública, a gente não tem uma base de educação tão forte quanto alguém que tem um ensino numa escola pública, que o incentivo é mais, como é que digamos assim, a educação ela é mais de incentivar. A escola pública às vezes não é tanto, mas principalmente o interesse que partiu de você. Então, assim, você é só o exemplo de que tantas outras crianças poderão se tornar, se seguir o seu caminho, se os pais procurar voltar esse olhar mais cuidadoso para os filhos. E eu espero que vocês aí de casa sintam, né, com essa entrevista, essa necessidade de vocês voltarem o cuidado, o olhar cuidadoso para o filho de vocês e procurar refletir como vocês têm visto, como vocês têm sonhado com como seus filhos serão futuramente. Tá aqui Duda com 18 anos, é um exemplo e eu tenho certeza que vai ser inspiração para todos vocês que estão nos acompanhando. Realmente, Anne, todo esse incentivo, ele é muito importante. Eu tive um incentivo muito grande, assim, dos meus pais. Eu acho muito legal porque eu costumo falar que eles compram as minhas ideias. Assim, sempre que eu apareço com alguma ideia, pai, eu quero participar de tal coisa, eles sempre, assim, questionam daquele jeito meio... Meus pais, né, no geral. Questionam daquele jeito meus pais, tipo, o que é, né? Mas sempre assim, não, Duda, tem que participar, tem que se inscrever, tem que correr atrás das coisas. Para pessoas, assim, da minha realidade, a educação é uma fonte de transformação. Então, quando a gente pensa assim na questão do incentivo, a família é fundamental, a escola é fundamental, os professores, ter ali aquela rede de apoio para que a gente se sinta incentivado o suficiente para poder seguir nessa carreira. Quando a gente é criança, a gente não tem o discernimento de o que será que isso é bom para mim? Será que eu sou bom para isso? E daí quando a gente tem esse gás de alguém que a gente vê ali como inspiração, no caso dos nossos pais, os nossos professores, as pessoas que a gente observa assim, e fala assim, nossa, um dia eu quero ser um pouquinho dessa pessoa. E daí quando a gente olha para essas pessoas e a gente vê que elas estão acreditando na gente, acreditando no nosso potencial, é extremamente gratificante, dá uma força assim para que a gente possa correr atrás mesmo das coisas dentro da escola, assim, tanto com os professores que acolhem os alunos. Durante assim a minha jornada dentro da escola, eu até demorei um pouco assim para entrar dentro dessa vida de Olimpíadas e de feiras, justamente por causa de professores que às vezes não tinham tanto interesse em incentivar. Dentro da minha escola, eu tinha muita dificuldade com isso, de professores que não se mostravam tão interessados. E aí, quando eu parava para observar, assim, conversar com meus amigos, eu falava, poxa, tem tanto talento desperdiçado dentro da escola, são tantas pessoas, assim, brilhantes, com capacidades, assim, ideias fenomenais, e que muitas vezes, assim, tá faltando só alguém ali enxergar e observar, incentivar aquela pessoa e consiga dar um apoio, dar um suporte para que essa pessoa ela consiga, né, depois trilhar sozinha. Com certeza, né, Duda? A gente tem, às vezes, a impressão de que só a cidade pequena, o interior, que as escolas públicas não são tão assistidas. Mas como você falou, Hortolândia, né, o interior de São Paulo, você vê também que essa deficiência, né, de ter o aluno tão bem assistido, porque assim, a gente sabe que existe profissionais e profissionais. Então, assim, no caso da educação, que é um tema que a gente está falando, como você falou, tantos alunos, às vezes, com tantos talentos desperdiçados, porque não se tem professores, né, que olhem para o aluno com um olhar de cuidado,
de acreditar, de querer investir, de fazer acontecer e de correr atrás. Infelizmente, a gente ainda passa por situações como essas, e eu acredito que enquanto que a nossa nação, o brasileiro, ele não mudar esse pensamento tão retrógrado de querer se manter, de querer manter no nível, assim, eu vou usar um termo assim, meio que esdrúxulo, mas assim, ser taxado como burro, a gente não vai perder, infelizmente, essas vendas, tirar essas vendas dos nossos olhos e querer crescer. Porque, como você falou, a educação ela tem o poder de transformar. E ela transforma de dentro para fora. Mas para que isso aconteça, a gente tem que tirar dos nossos olhos essas vendas, querer correr atrás, querer crescer, porque a educação ela é capaz de transformar, sim. A gente tira porque o Brasil ela é uma nação que ela poderia ser país de primeiro mundo. O Brasil é rico em diversas coisas, em belezas naturais, em riquezas como recursos hídricos, de todas as formas. Nós temos diversas riquezas que o Brasil tem, e o Brasil ela teria sim essa potência, essa capacidade de ser essa potência tão grande, e não é por conta disso, porque a nossa nação é acostumada a viver na mesmice. Infelizmente é a realidade. Pode parecer que eu esteja falando de uma forma assim pesada, mas é cultural. É cultural, é do nosso país a gente ter de aceitar ser taxado dessa forma, e o nosso Brasil só vai mudar quando a gente tiver essa consciência de que a gente precisa investir em educação, a gente precisa investir nos jovens para que a nossa nação cresça. E fica para vocês essa reflexão aí de casa. Vamos tentar direcionar os nossos filhos a investir na educação, vamos estimular os nossos filhos, vamos incentivar. Às vezes você acha que você parar, tirar 10, 20, 30 minutos do seu tempo para sentar com seu filho e estudar, e pegar uma revista e ler, assistir um programa de televisão educativo, vai te tornar uma pessoa mais, às vezes, perder mais tempo em questão de ganhar dinheiro, isso, aquilo. Mas é um tempo que você vai investir hoje, que futuramente vai te trazer um retorno grandioso. A gente tira pela história de Duda. Então fica essa reflexão para você aí de casa. E a gente vai aos nossos intervalos e já a gente volta com mais um bloco do Sextou com Anne Anjos. Vai navegando, Macaúbas.net. Dá mais vantagens, cursos, filmes e TV também. Só a Macaúbas.net tem, vem. Vai navegando, Macaúbas.net. Dá mais vantagens, cursos, filmes e TV também. A estabilidade e confiança é demais. Só a Macaúbas.net tem, vem. Na Mercearia Santo Antônio você encontra uma diversidade de produtos com variedade, qualidade, preço baixo e bom atendimento. Grande variedade de produtos: cereais, doces e biscoitos, bebidas, material de limpeza, perfumaria, higiene pessoal, frios, açougue, frutas, verduras e muito mais. Mercearia Santo Antônio. Entregamos em domicílio. Compre também pelo WhatsApp. Mercearia Santo Antônio, Rua Dr. Manuel Vitorino, 40, Macaúbas. Estamos de volta a mais um bloco do Sextou com Anne Anjos. E agora eu quero perguntar a você, Duda. A gente sabe que o caminho até aqui não é fácil, ainda mais sendo mulher na ciência. Quais foram as dificuldades que você enfrentou? Bom, eu acho que eu consigo começar apontando algumas coisas. A primeira delas, né, é que hoje ser cientista no Brasil não é uma profissão catalogada, assim. Que é a primeira dificuldade quando a gente vai pensar num mercado, porque não existe um mercado para o cientista. É um campo, uma área
que a gente fala que é a área acadêmica, né? Então, quando a gente está nessa divisão entre na universidade, a gente fala que tem a área acadêmica e o mercado de trabalho. E a área acadêmica, por exemplo, o cientista hoje, para você ser pesquisador, você pode trabalhar tanto terceirizado, né, dentro das empresas, e aí sim você ter ser registrado e ter toda essa segurança, mas a realidade é que os cientistas lutam muito por bolsas de pesquisa, então hoje em dia tem assim a bolsa da FAPESP, CNPq, diferentes bolsas, PEBIC, e é complicado porque são bolsas concorridas, são bolsas que assim não te garante uma segurança, te garante uma segurança durante o período da bolsa. Mas depois que ela se encerra, se você não tem ali um lugar já onde você está registrado e tem um trabalho fixo, você não tem essa segurança. Então é um desafio pensar nessa profissão, justamente porque não é algo que a gente consegue pensar dentro de um mercado de trabalho. Acredito que outro desafio, pensando assim, eu como mulher, é que são áreas extremamente masculinas, são áreas assim que as mulheres até alcançam, mas dificilmente a gente vai ver mulheres como referência. Então, quando a gente pensa em físicos, por exemplo, nomes da ciência, a gente vai ter nomes grandes como Isaac Newton, Nikola Tesla, Albert Einstein. Quando a gente vai Thomas Edison, e aí quando a gente vai parando para refletir, são referências extremamente masculinas, assim, são apenas nomes masculinos. Quando a gente pensa em nomes como a Rosalind Franklin ou Marie Curie, outros nomes que são muito importantes, às vezes as pessoas elas não têm tanto conhecimento. Sim. E isso só é um reflexo de como que é mais complicado para a gente se inserir. Tem toda uma questão de estereótipos, todo um preconceito ali de que mulher geralmente tem que estar em áreas de cuidado, não em áreas de exatas, nas engenharias. É muito comum a gente ver mulheres entrando nesses cursos e falar assim, nossa, eu estou numa sala e todos os meus colegas são homens. Eu tenho eu e mais 2 amigas, então eu estou sozinha, são poucas mulheres. Principalmente assim, professoras, assim, a gente não tem dentro, né, dessas áreas, o número não é tão grande de mulheres. Então, esse é um desafio muito grande da gente se encontrar dentro dessa área, porque quando a gente vai se enxergar, a gente pensa assim, poxa, todas as referências que eu tenho são referências masculinas. De fato. Então, essa é um desafio muito grande. E nesse meio tempo, nesse processo aí, teve algum momento em que você pensou desistir justamente, vou dizer assim, mais relacionado a essa questão de ser mulher? Porque, infelizmente, a nossa sociedade ainda é muito patriarcal. Sim, né? com certeza. Teve algum momento assim que você pensou em desistir? Dentro, assim, pensando nessa área, quando eu entrei, eu já sabia que ia ser muito desafiador. Eu já tinha o discernimento de que seria uma área em que eu não teria, assim, tanta... É diferente, porque tem uma resistência muito grande quando a gente vai pensar. Não é uma coisa um conhecimento tão popular, a gente pensar em ciência... E a gente pensa que é uma coisa que está muito distante da gente, né? Ser cientista parece que é uma profissão que é muito pesquisador, né? No caso, é uma profissão que parece que está muito distante. Então, quando eu pensava sobre isso, principalmente sendo mulher, é um pouco mais complicado, justamente por essa questão dos preconceitos, pela questão, né, de eu entender como, nossa, será que isso é para mim? Será que, sei lá, eu fazendo matemática, engenharia, entrando no mercado de tecnologia, principalmente quando a gente fala ali de programação, de computação, é um pouco diferente, mas eu acredito que fui muito resiliente nessa questão de, não, vou atrás, me inspirar em outras mulheres que também estão nessa luta, nessa mesma luta, outras mulheres que também são inspiração, outras mulheres que também conseguiram fazer história e que mudaram a nossa história, mulheres importantes, mulheres que são, assim, são referência, e desde aqueles grandes nomes, mas principalmente aos nomes que a gente, às vezes, ali estão nos bastidores. Então, quando a gente pensa, até, por exemplo, na época da Covid-19, o grupo que, quando veio a ideia de fazer a fabricação da vacina, o grupo de pesquisadoras que fez todo aquele processo dentro das 24 horas para decodificar o vírus, para fazer a fabricação da vacina, foram um grupo de 2 mulheres do Instituto Butantan. Então, assim, é muito legal saber que a gente tem esses nomes fortes, essas referências, e que a gente pode se inspirar nelas. Então, isso, para mim, assim, foi no que eu me agarrei.
para pensar em tudo isso. E aproveitando que você falou aí de inspiração, existe algum cientista que te inspira, que te motiva, que te faz encher os olhos e querer ser igual a ela ou buscar a sua versão melhor? Hoje, quando eu penso assim em pessoas, eu penso... Porque eu nunca tive assim, uma referência específica, como se fosse um grande super-herói. Eu sempre, desde criança, eu sempre acompanhei diversos canais. Tem até um canal que eu acompanho muito, que eu gosto bastante, que é, desde quando eu era criança, o Manual do Mundo, que ele quem faz parte do canal é o Berê e a Mari, e eles são, assim, fazem sempre engenhocas e sempre estão falando sobre curiosidades sobre as coisas. Então foi ali que eu comecei a acompanhar outros canais dentro da internet, outros influenciadores, mas as minhas referências mesmo sempre foram pessoas que estavam mais próximas de mim. Então, me inspirava muito em pessoas, assim, professoras. Quando eu entrei nessa área, que eu comecei a frequentar espaços, os laboratórios dentro das universidades, e comecei a frequentar os centros de pesquisa e conhecer todo esse pessoal, os universitários, eu me inspirava muito neles, nos cientistas, assim, que estavam ali recém-formados, me inspirava nesses pesquisadores, nessas mulheres, porque eram pessoas que eu consigo me enxergar, são pessoas que eu consigo me enxergar nelas ali. Consigo me ver igual a elas, são pessoas que estão muito acessíveis para mim, então as minhas maiores fontes de inspiração são as nossas pessoas do cotidiano. Mas eu consigo citar alguns nomes assim dentro da divulgação científica. Tem a Mila Massuda, que hoje faz parte de um podcast chamado Três Elementos. Tem a Mari Krieger, que é uma influenciadora digital também, bióloga. São pessoas assim que têm um trabalho muito bacana, que eu me inspiro muito dentro da internet. Mas confesso que as grandes inspirações mesmo são aquelas pessoas que a gente tem um contato mais direto, os professores, os alunos e aquelas pessoas que a gente sabe que estão ali no nosso dia a dia, que a gente consegue chegar ali e perguntar e falar, poxa, um dia eu quero ser um pouquinho do que você é. E falando nisso, em um dia eu quero ser um pouquinho do que você é, você já vivenciou na pele acerca de se colocar no lugar de um professor, né, Duda? Conta pra gente aí essa experiência, conta pro pessoal de casa sobre essa parte, né, que você vivenciou aí, que eu acho que é super válido você compartilhar. Bom, quando eu entrei, né, nesse universo tudo, eu lembro que chegou um período em que eu falei assim, poxa, isso foi tão bom para mim que eu queria muito compartilhar com as outras pessoas e mostrar para outras pessoas que elas também tinham a possibilidade de entrar nessa área, de conhecer todo esse universo. Foi aí que veio a ideia de eu começar a escrever um projeto piloto. Escrevi um projeto chamado Meninas na Ciência, que é um projeto social voltado para meninas de escola pública. Dentro da minha cidade lá, eu implementei ele dentro de uma ONG que acolhe meninas de comunidade, de periferia. Então, foi um projeto social mesmo, voltado para pessoas que muito provavelmente não teriam esse conhecimento tão fácil, porque a gente sabe que é uma bolha. Não tem como negar que pensar em ciência, a gente está pensando dentro do nosso mundinho. A gente fala ali, mas muitas vezes, por exemplo, para minha avó, para as minhas tias, não é algo que seja tão fácil para elas compreender, não é uma coisa que a gente consegue explicar, falar de um artigo, falar de alguma pesquisa recente, falar de inovações tecnológicas, são coisas assim que é um conhecimento dentro de uma bolha. E eu queria estourar isso e levar para meninas e mostrar para elas que elas também tinham possibilidade dentro desse campo. Foi aí que surgiu Meninas na Ciência. Implementei ele dentro dessa ONG e eu ministrava as aulas para as meninas, apresentar o universo STEAM. STEAM é uma sigla que a gente fala, né, que é Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática. E é uma sigla que hoje está super em alta, que o pessoal fala que é o conhecimento interdisciplinar, então levar tudo isso para elas, mostrar, olha, tem áreas dentro da área de exatas, vocês podem ser engenheiras, matemáticas, vocês podem ser tudo que vocês quiserem dentro dessas áreas da STEAM, e dar aula de robótica. E é muito engraçado, porque quando eu fiz a divulgação, foi tão larga escala assim, que alcançou o pessoal da Microsoft. Eles decidiram oferecendo para a gente, né, um financiamento
Então, os materiais de robótica, os materiais Lego, as apostilas foram financiados pela Microsoft, e para mim é um orgulho muito grande falar desse projeto, porque eu até me emociono, assim, porque eu me via na realidade daquelas meninas de, poxa, é realmente muito doido a gente pensar, caramba, eu não me imaginava nessa posição de estar dando aula um dia, de estar podendo passar o conhecimento que eu adquiri para elas. E é muito gratificante quando a gente vê os olhinhos brilhando também. Falando assim, nossa, eu não conhecia isso, agora eu quero pensar nisso. E, poxa, gente, vamos estudar, vamos pensar nas universidades, as universidades públicas para vocês, tem programas para a escola pública, você pode participar de Olimpíadas, de feiras, tem um universo assim, gigantesco. Então, quando a Microsoft ofereceu esse apoio para mim, foi uma vitória muito grande. E, poxa, esse reconhecimento todo. E a gente apliquei para aproximadamente 80 meninas. A gente fez um evento de finalização, diversas faixas etárias, assim, desde os 7 anos até os 16 anos. E foi muito bacana, porque no último dia de evento, teve a participação de um pessoal da Unicamp, eu vi que eles foram lá fazer um show da física, a Mila, que foi uma referência que eu falei do podcast dos 3 elementos, ela foi no dia do evento para conversar com as meninas, então para mim foi um sonho, vivi um sonho ali com elas, e estava dando as aulas durante todo aquele período, e chegar no último dia, entregar o certificado e falar, poxa, eu não sei se todas compraram essa ideia, mas se eu implementei a sementinha em alguma delas, isso para mim já foi algo muito grande. Com certeza, porque assim, um projeto que surgiu assim do nada, teve um impacto tão grande, né, e com o poder de transformar outras vidas através da sua, né, Duda? A gente vê que ainda hoje a educação é uma forma, sim, de transformar vidas, e muito bacana, né, essa questão da Microsoft ter investido, ter ajudado nesse projeto tão bacana, e seria muito melhor se outras empresas também não abraçassem só esse seu projeto, mas tantos outros, para que continuasse alcançando outras pessoas, né? E sobre isso que você falou desse seu projeto, você tem em mente dar continuidade, ou nessa parte que você está tendo aí em transição, de viajar, de ficar, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso nos próximos blocos, tá? Você pensa em dar seguimento, tem outras pessoas para seguir com esse seu projeto? Bom, eu pretendo sim. Como você disse, agora eu tive que dar essa pausa, porque eu tô na rotina de vestibulando ainda, na rotina de quem está ali no meio dos projetos, e faz uma coisa e faz outra, então para mim ficaria uma carga horária muito pesada, assim, não conseguiria entregar tudo de mim se eu desse continuidade em uma segunda turma esse ano. Mas eu pretendo sim dar continuidade nesse projeto, pensar em abrir assim, para outros voluntários, capacitar outras pessoas para deixar o projeto ainda maior, né? A gente conseguir levar isso para outras meninas, não só da UNG, mas quem sabe levar dentro das escolas, apresentar essa ideia para os professores. Olha, vocês podem oferecer isso, quem sabe no contraturno da escola, como uma oficina, alguma coisa diferente, assim, porque é muito bacana quando a gente conhece isso. Às vezes a gente não entende o porquê que a gente não chega em certos lugares, porque que algumas pessoas não chegam em certos lugares, porque às vezes elas não têm conhecimento. Então quando a gente dá esse conhecimento e fala para elas, olha, é possível, e aí a gente tem alguém ali para falar assim, olha, apoia, porque vai dar certo. As sementes que a gente planta, elas crescem. Então é muito bacana pensar em tudo isso. Então, assim, eu pretendo, é uma paixão para mim falar desse projeto, assim, é um sonho realizado, então pretendo sim dar continuidade. Agora, talvez, no momento que eu esteja sozinha, é muito complicado, mas pretendo sim dar continuidade no projeto, expandir, abrir para mais pessoas, para mais meninas, para outras oficinas, né, dentro do projeto, mais faixas etárias, seria bem interessante. Com certeza, né? E assim, uma pessoa tão jovem, para impactar, para estimular, para incentivar, para ser porta-voz dessa geração que está vindo aí, uma geração que tem força, que tem garra, mas que precisa ser, né, direcionada ao caminho certo. Porque caminhos tortuosos a gente sabe que tem muitos, mas para o conhecimento, para coisas boas, a gente sabe que ele é pouco. E quando você tem alguém que tem voz, que está no papel de fala, uma pessoa jovem como você, a
a forma como você consegue tocar o coração, ela é muito mais forte do que se fosse talvez uma pessoa mais velha. Então, assim, a linguagem, ela se torna mais envolvente, ela se torna mais fácil de você entender a comunicação, e o seu projeto é muito interessante, é muito bacana. Eu só fiquei ouvindo porque eu não queria interromper de você falar de um projeto tão grandioso, e a forma como você fala dele é algo que mudou. Você falou, foram 80 pessoas, 80 alunas, né? O projeto Meninas na Ciência, que eu tenho certeza que mudou a vida dessas meninas. Mostrou novos horizontes que elas podem alcançar, que às vezes elas talvez viviam só limitadas naquilo ali. E assim, ter aberto esse leque de opções, esse leque de novas oportunidades que elas podem correr atrás, foi muito mais significativo para você o retorno, eu tenho certeza disso. E assim, é um projeto que vale muito a pena, sim, ser seguido. Talvez não agora como você falou, mas assim, continue com o seu projeto, não deixe esse sonho morrer, porque eu tenho certeza que através de você, muitas outras meninas, além dessas, tantas outras serão alcançadas. E a gente vai agora a mais um intervalo e voltamos logo logo com mais um bloco do Sextou com Anne Anjos. E estamos de volta a mais um bloco do Sextou com Anne Anjos. E agora a gente vai saber um pouquinho sobre as conquistas que Maria Eduarda tem e vai contar para você aí de casa. Duda, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os 8 prêmios que você teve. Qual foi o primeiro e qual foi o que mais te marcou? Conta pro pessoal um pouquinho da sua história pra gente. Tá bom. Essa jornada dos prêmios, a sensação de ter ganhado esses prêmios, para mim, foi extremamente gratificante, pelo fato de que, pensar de que todo o projeto que a gente desenvolveu, mesmo que na luta ali no SOR, com o pouco apoio que a gente tinha ali da escola, foi reconhecido. Eu não posso deixar de falar de uma pessoa muito importante que esteve comigo durante essa premiação, que também faz parte do projeto, que é minha professora orientadora, a Thaís, e ela foi uma pessoa fundamental, foi uma professora que acreditou. Então, ter ganhado tudo isso ao lado dela, pra gente, foi uma felicidade gigantesca. A nossa primeira premiação, assim, dentro, né, desse universo, a gente começou... A gente consegue falar de premiações, desde premiações menores, como algumas oportunidades e Olimpíadas, e algumas medalhas que a gente ganhou, mas dentre as 8 premiações que a gente ganhou com o nosso projeto, eu acredito que a primeira foi muito especial, que foi justamente quando eu tive a oportunidade de me juntar com a Thaís, quando ela me ofereceu a orientação dela, falou, olha, Duda, eu estou pensando em começar a levar os meus alunos para a feira, e eu estou buscando alguém para me levar para a feira. E aí eu e ela, a gente deu a mão e falou assim, então vamos juntos. E foi a nossa primeira experiência, tanto dela quanto minha. Eu já tinha tentado a FEBRACE no 9º ano, só que foi com um projeto assim que na época eu não consegui me organizar direito, me alinhar direito, me conectar tão bem com a professora, e a gente ele não conseguiu entregar. Sim. Né? E daí, quando a gente recebeu a nossa premiação, que foi justamente nessa primeira feira, foi uma surpresa muito grande. O meu projeto é dentro da área de exatas, na categoria de exatas, e é uma coisa engraçada que a Thaís é professora de humanas,
Nossa, totalmente, né? Totalmente diferente, mas é uma professora que se demonstra assim, tão interessada de diversas áreas, assim, se empenha realmente um ser humano de luz, assim, e que se empenhou tanto para comprar realmente a ideia e esse sonho, que eu falei assim, não, bora, bora fazer isso acontecer. E quando a gente levou esse projeto, foi para a 12ª Mostra de Projetos Científicos da 3M, foi a nossa primeira feira, uma feira regional, que acontece lá na região de Campinas e Hortolândia e toda aquela região. A 3M é um instituto, fica em Sumaré, uma fábrica. Fabrica várias coisas, assim, cola, fita adesiva, várias coisas, produtos de carro. E eles promovem essa feira todo ano. E a gente se inscreveu, e essa inscrição veio a partir da coordenadora da escola, a Raiuts, que foi uma peça fundamental também, para que a gente pudesse conhecer a 3M. Quando a gente se inscreveu, a gente foi com aquela expectativa de, poxa, a nossa primeira vez. A gente, só um projetinho, assim, já foi. Quando a gente chegou lá, que a gente viu aquele monte de projetos, 300 projetos, assim, fenomenais. A gente de escola particular, competindo com o pessoal das ETECs, institutos federais, pessoal ali que era de liga já fazendo iniciação científica, apresentando TCC. E a gente, poxa, será que a gente consegue? Foi uma surpresa muito grande, porque ali naquela feira a gente conseguiu medalha de prata, 2º lugar. Caramba! Então, pra gente foi uma espécie de, meu Deus, foi a nossa primeira vez e a gente já conseguiu conquistar. Depois que a gente foi pra 3M, a gente já estava se sentindo super vitorioso de estar ali. Ganhar, então, foi assim, algo extraordinário. Exatamente. Ai, meu Deus do céu. E o primeiro ainda, né, Duda? Nossa primeira feira, a gente não imaginava. Aí, a partir dali, a gente se inscreveu para a Febrace, que é a Feira Brasileira de Engenharia e Ciências. E hoje a Febrace é a maior feira de ciências que a gente tem no Brasil, para projetos do ensino médio, né? E a gente se inscreveu e aquela, nossa, será que a gente passa na Febrace? Será que não passa? E daí quando chegou assim um e-mail, logo no final do ano, que a 3M acontece em novembro, aí logo no final do ano, assim, em dezembro, chegou um e-mail, assim, a carta da Febrace. Ai, vocês foram convocados. Meu Deus, tá, e a gente já estava considerando aquele convite pro prêmio. Participar da feira já era outro prêmio. Quando a gente foi, a gente se preparou, se organizou, batalhou, assim, chegou na Febrace em São Paulo, 5 dias lá na capital. Eu lembro que na época, voltando até a falar do apoio que é fraco, porque a minha professora, ela não conseguiu ficar comigo durante esses 5 dias. Todos os projetos dos outros alunos, os alunos iam com o suporte dos professores, né? E a gente foi, e a minha professora, assim, na medida de tudo que ela conseguiu, se esforçando ao máximo, conseguiu me levar e me buscar no último dia. Mas ela não conseguiu ficar comigo durante a semana. Então, durante toda a feira, a escola realmente não conseguiu, assim, dar esse suporte para que ela pudesse ir, justamente por causa dessa falta de apoio, desse falso apoio de, olha, a gente está te apoiando, mas não, agora não. É como se ao mesmo tempo desse um apoio, mas no fundo, desacreditando de que você seria capaz, né? Exatamente. No fundo, eles não estavam assim, poxa, vai fazer o quê 5 dias em São Paulo? E daí, fui sozinha, ela me levou, fiquei a semana toda sozinha, apresentei o projeto, conheci, assim, diversos outros. A Febrace, ela é encantadora. A gente chega lá e tem jovens do Brasil todo, vem pessoal do Nordeste, que é muito bem representado, inclusive, vocês carregam a Febrace. Não sei se vocês têm essa ideia, mas no Nordeste, lá em São Paulo, eles fazem muito sucesso com os projetos. Pessoal do Norte, pessoal do Sul, Sudeste, Centro-Oeste, juntar todo o Brasil dentro da feira, e é muito bacana. Daí, quando a gente chegou no último dia, que foi o dia da premiação, poxa, o nosso primeiro prêmio foi logo um prêmio internacional, né? Na hora, eu olhei pra Thaís e falei assim, Thaís, eu acho que a gente não vai. Aí chamou o nosso nome e falei, meu Deus do céu, eu não acredito nisso. E o mais especial, assim, é que o primeiro prêmio que a gente ganhou foi um prêmio de destaque do Instituto 3M. Então, pra gente foi muito especial, porque foi onde tudo começou no ano passado. Porque a Febrace foi agora, no começo do ano, em março. Então foi onde tudo começou ano passado. Então quando a gente ganhou o prêmio da 3M, a gente ficou muito assim, foi como se fosse um abraço quentinho deles, de olha, lá talvez não tenha sido o primeiro, mas aqui a gente está reconhecendo vocês. Então pra gente foi muito especial. Daí a gente foi recebendo outras premiações. Ganhamos prêmios, categoria assim, prêmio da EDUSP, ganhamos prêmios primeiro e segundo lugar da nossa categoria, premiações do Projetos Aeroespaciais do Instituto de São Carlos,
Ganhamos como o melhor projeto do estado de São Paulo, unidade federativa, e foi muito legal. E até uma coisa engraçada, porque quando eu comecei lá no 9º ano, com o primeiro projeto, que foi um projeto que eu me frustrei, o grande prêmio assim, que eles falavam da Febrace, que era um prêmio que todo mundo queria, era ir para a Regeneron ICEF. São 9 vagas, a Regeneron ICEF foi essa feira que a gente foi agora em maio, em Columbus, e é a maior feira de ciências do mundo, pré-universitária. Então, era um prêmio assim, poxa, são 9 vagas. E eu lembro que eu ainda falei para Thaís, falei, poxa, que engraçado seria se a gente pudesse ir, né? E foi muito engraçado, porque foi chamando, e a Regeneron ICEF é o último prêmio a ser anunciado, que vem junto com o pessoal da embaixada, do consulado, é muito bacana. É nível internacional esse, no caso, né? Nível internacional. E daí, quando a gente tava lá, foi a última premiação que começou a chamar. São 9 nomes. Eu falei, Thaís, são 9 chances de chamar a gente. Com certeza, a expectativa é a última que morre, né? A esperança. E a gente, assim, aquela coisa, acreditando, querendo desacreditar, a gente falou assim, não, se for pra ser, vai ser. E daí chamou todo mundo. Aí quando chegou no último, assim, chamou os 8, eu falei pra Thaís, poxa, eu acho que não vai ser dessa vez. Aí chamou o nosso nome como o último, assim, o último nome a ser chamado. Eu falei, meu Deus, eu não acredito que a gente conseguiu uma vaga para participar da Regeneron ICEF. E para mim foi uma coisa, assim, surpreendente. Principalmente pelo fato de que foi uma coisa que eu já sonhava lá quando eu estava no 9º ano do ensino fundamental em participar. Foi uma coisa que já passou pela minha cabeça, mas que eu nunca imaginei que fosse possível, que eu fosse chegar lá. E daí ver, assim, foi muito emocionante. Foi até uma coisa que eu conto pra todo mundo que é engraçado, que na volta pra casa, assim, da capital de São Paulo pro interior onde a gente mora, foi super engraçado, porque a gente voltou, assim, com uma caixa de papelão gigante, com os nossos troféus, as medalhas, e as coisinhas que a gente ganhou, e as papeladas dos prêmios que a gente ganhou. E aí, a cada 5 minutos, a gente encostava o carro assim no acostamento, e vinha algum posto de gasolina. Thaís, pelo amor de Deus, para o carro que eu não tô aguentando. E ela chorando. Pra tentar, né? Essa imaginar se era realmente verdade ou não, que vocês estavam vivendo, né? Não, aí cada 5 minutos a gente, meu Deus, encosta o carro. Vou ter um treco. Era super engraçado essa coisa. E aí teve um momento até que a gente parou num Subway, assim, na beira da pista, e descemos com aquela caixa enorme, colocamos em cima da mesa do Subway. Liguei pra minha mãe, que estava aqui na Bahia, falei, mãe, você não vai acreditar. Aí ela, meu Deus do céu, eu não acredito. Você já estava sem a sua mãe em São Paulo, no caso, você já estava sozinha lá. Nessa época já estava morando sozinha em São Paulo. Então, assim, era outro desafio, né, de ir para São Paulo só e de ficar lá só, e já estar morando sozinha. Mas para mim foi extremamente gratificante tudo foi isso. Vitorioso em todas as áreas, né? Foi uma coisa que você já tinha buscado lá atrás, no 9º ano, e passou pouco tempo em um intervalo tão pequeno, né, Duda, você ter se realizado assim com algo tão grandioso que você já tinha buscado e você alcançou, né? O retorno, assim, por isso que eu falo, quando você tem objetivo, quando você tem foco, quando você tem fé e busca aquilo com toda a força, assim, com toda a sua força, com toda a vontade, pode demorar, mas acontece, né? Acontece. E assim, e para você foi muito rápido. E que bom que foi tão rápido, porque assim, você tá tão nova, tem muita coisa ainda para você viver, tem muita coisa ainda para você aprender, né? Durante esse processo todo, você passar para as pessoas isso que você vivenciou numa idade tão novinha assim, digamos assim, porque 18 anos ainda é muito novo. É um bebê, digamos, para quem já, né, já tem assim, percorrido tanto nessa vida e você ter galgado isso tão cedo. Eu tenho certeza que isso para você se tornou algo bem mais forte, mais intenso, para que você continue correndo atrás dos seus objetivos, dos seus sonhos, das suas conquistas, que eu tenho certeza que você vai alcançar. Isso aí é só o começo de muitas outras coisas grandiosas. Eu vou pedir você também para falar um pouquinho sobre os seus projetos, sobre os seus sonhos, o que você espera da agora para frente, depois de todas essas bênçãos, essas conquistas que aconteceram contigo nesse tempo tão rápido. Bom, o projeto que a gente levou foi até um projeto assim que veio de inspiração de uma oportunidade que eu tive como futuras cientistas dentro do CNPEM, que fica em Campinas, que é o Centro de Pesquisa em Energia e Materiais.
Aí lá dentro eu tive a oportunidade de trabalhar com o pessoal de um acelerador de partículas, que a gente chama de Sirius, é uma grande fonte de luz síncroton aqui, né, no Brasil. E aí foi lá que nasceu assim, a ideia principal do projeto. O projeto que a gente levou para a feira se chama Sirius, simulando imagens de raio-x através da matemática computacional. Até engraçado, porque durante o meu ensino médio, ele foi todo voltado a fazer cursinho, estudar para medicina e pensar em tudo isso, mas quando eu descobri a área científica, eu realmente misturou tudo assim, então é matemática, é computação, é física, acabou virando um pouco de tudo. Se descobriu em outras áreas, exatamente. E que de certa forma que se complementam, né? Porque assim, a medicina em si já é uma ciência. E você pode, querendo ou não, se aprofundar também, né? Numa área de pesquisa, numa área que a ciência realmente ela pesa um pouco mais. Não digamos que a medicina em si não pesa, mas você pode aprofundar muito mais em relação a buscar tratamentos aí, a buscar curas para algumas doenças que ainda não foram descobertas, né, Duda? E a gente trouxe esse projeto com essa ideia mais interdisciplinar, de pegar um pouco de matemática e de computação. Para mim foi algo muito novo. É engraçado falar sobre isso, porque na época que eu estava fazendo esse projeto e também já pensando em levar ele para a feira, porque quando a gente vai fazer um projeto para a feira, a gente tem que levar o nosso diário de bordo, que é um diário que a gente faz durante um período assim, de quase um ano. Você pensando no seu projeto, você tem que escrever ele, catalogar. Leva o relatório, leva todos os materiais. Nessa época eu já estava fazendo o diário de bordo, já estava ali com a Thaís, já conversando com ela. E foi no mesmo período do Meninas na Ciência, então foi gostoso demais, porque ao mesmo tempo que eu estava dando aula para elas de computação, robótica, eu estava aprendendo. Porque para mim foi uma coisa que eu não estava esperando. Foi realmente assim, cair de paraquedas nesse universo, nessa coisa toda. E é até engraçado, porque hoje a minha maior dificuldade é realmente escolher qual o caminho que realmente vai ser assim. Sabe aquela coisa de o que eu devo fazer agora? A tão esperada escolha do futuro, né? Fiz 18 anos, aí aquela bifurcação. Eu faço o quê? Então, vai ser um pouco desafiador pensar nisso agora já. São duas áreas, mas é legal isso que você falou, porque a medicina, ela não está distante da ciência, muito pelo contrário. Então, dentro da área médica, a gente tem que ter a produção de artigo, a produção dentro da área científica. Então, isso é muito bacana. Eu penso, sim, nos projetos que a gente tinha conversado lá no início do programa, no nosso primeiro bloco, pensar em continuar os projetos sociais e levar isso depois. Agora o foco, eu acredito que vai ser entrar na universidade. Meu Deus, escolher a universidade. Sim. E assim, ainda que você, digamos, opte para o lado da ciência ou opte para o lado da medicina, você está muito nova. Você pode conquistar as duas, escolher agora a que mais faz sentido para você, a que mais faz seu coração palpitar, e daqui uns 4, 5, 6 anos você ingressar na outra aí, porque graças a Deus você é nova, você tem tempo de sobra, você tem fé, você tem foco, você tem determinação, é super inteligente, e isso aí você vai tirar de letra. Essa é a verdade, Jane. Tem até uma coisa que a minha mãe fala para mim sempre, que é: Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E eu gosto de pensar sobre isso, porque é realmente isso. A gente, da base que a gente veio ali, por exemplo, de escolas públicas, é realmente assim, uma realidade que, por exemplo, competir com pessoas de escola particular. São pessoas ali que todos os dias estão ouvindo: olha, vocês têm que fazer isso, vocês têm que conquistar isso, têm que alcançar certos lugares. E o pessoal de escola pública, às vezes a gente está ali para focar em outras coisas, fazer o que tem que concluir, que é a escola, e muitas vezes focado já em ajudar em casa, já iniciar a trabalhar desde cedo, não ser tão incentivado a entrar nas universidades, sim, a estudar, buscar outros caminhos, não tem esse incentivo tão forte, justamente porque a gente entende que são realidades muito diferentes. Muito. São isso pesa, muito, né? Muito pesa diferentes. demais. Pesa demais. E aí, quando a gente vê esses espaços, assim, e vê tudo isso, e onde a gente consegue chegar, e é o que eu gosto de falar, existem programas para jovens, existem coisas assim para jovens, e é muito bacana. Então, pensar assim, se
vocês, assim, alguém tem um desejo no coração de ter algum projeto, eu acho que tem que investir, tem que ir fundo, tem que ir atrás, buscar um professor, buscar conversar com alguém ali que vai entender, porque transformou a minha vida, né? De certa forma. Com certeza. E assim, até mesmo você. Hoje, as pessoas que estão conhecendo a sua trajetória, estão conhecendo a sua história, poderão, quem sabe, até, Duda, eu tô precisando de orientação, me ajuda nisso, o que você me aconselharia? Porque você tem propriedade para falar. Você viveu, você vivenciou, você tá vivendo. Então, assim, é muito mais fácil chegar para você, pedir uma orientação e você falar, porque você tá vivendo isso. Você viveu na pele, você agora está saindo da fase do ensino médio, de ter ganhado prêmios, está indo para a parte agora da universidade, que vai ser uma nova etapa também, não é fácil, a gente sabe que esse processo de faculdade, de ficar longe da família, apesar que você já teve, né, essa experiência de estar longe da família, mas estar longe da família em um outro continente, em uma outra nação, isso é desafiador. É muito desafiador. E você vai estar recomeçando. Você vai estar praticamente aprendendo a engatinhar mesmo. Eu quero até que você fale para o pessoal daí de casa seus passos futuros. Como vai ser essa questão da sua universidade, que é uma novidade muito boa, é uma novidade muito bacana, é inspiradora. Como eu falei, a sua história de vida é inspiradora. E sair da onde você saiu e alcançar o que você alcançou e está alcançando, merece sim ser compartilhado. Então, bom, hoje, agora, em agosto, a gente vai estar tendo a oportunidade de estar indo para a segunda premiação, que é a premiação da 3M, e lá a gente está tentando buscar, assim, já conquistar uma bolsa de estudos para estudar lá na Califórnia. Então, hoje, para mim, é uma vitória muito grande pensar em estudar fora do nosso país, ter tido essa oportunidade, porque a gente sabe que não é fácil, são lutas e lutas, e eu me emociono, assim, de compartilhar isso com as pessoas, porque eu nunca imaginei, eu realmente nunca imaginei que eu fosse... A gente sonha, né? A gente assiste filmes, e a gente imagina, e a gente tem os desejos do nosso coração, e ver isso se concretizando a partir de algo que foi muito espontâneo, ele veio de uma paixão mesmo, que foi estudar e ciência. Eu sou apaixonada no que eu faço. Eu falo assim que tudo que eu faço eu gosto de colocar um pouquinho de mim ali, porque realmente eu me dou para todos os projetos. Eu acabo me doando um pouquinho, porque é a minha paixão. Eu tô respirando, eu respirei aquilo durante o meu ensino médio todo. Eu vivi tudo isso de forma muito intensa, então ver assim aonde a gente chegou e com todo o apoio, assim, as pessoas incríveis que eu conheci, então desde o apoio dos meus pais até minhas professoras, assim, Thaís, conheci pessoas que foram super transformadoras, assim, na minha jornada, então é extremamente muito gratificante, e ter a oportunidade de estudar em uma universidade, assim, no exterior, né, ter a oportunidade de alcançar, que nem você falou, outras nações, e não é só a universidade, mas tem todo o intercâmbio cultural, de conhecer outras culturas, né? Conhecer outras pessoas, um idioma diferente. É desafiador, não é fácil. A gente tem que se dobrar um pouquinho mais ali, se desafiar mesmo contra a barreira linguística, contra as barreiras assim, do medo, de que você vai sozinho, mas tá com medo, vai com medo mesmo. Exatamente. Mas é extremamente gratificante. E eu tenho certeza, Duda, que isso vai te tornar um ser humano cada vez melhor, um ser humano cada vez mais forte do que você já é. Só o fato de você já ter vencido tudo isso, você sendo mulher, com todas as dificuldades, você passando por cima de uma sociedade patriarcal, porque a gente tem isso ainda muito enraizado. Você tão nova, tão decidida, chegar onde você chegou, e só está começando. Você já está indo para fora do Brasil, fazendo uma carreira internacional. Eu tenho certeza que como pessoa, como profissional, você vai voltar muito mais iluminada, muito mais grandiosa. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar muito no que você escolher, seja na carreira de cientista, seja na carreira de médica. Você foi escolhida, você é um instrumento de Deus para alcançar outras pessoas.
Você já sentiu isso, como você viveu na pele quando você fez esse trabalho, né, de filantropia, de você ter alcançado, ter impactado a vida de 80 meninas, você sabe que você é usada, que você é escolhida. Então, assim, isso só está começando, ainda é pequenininho, diante de todas as coisas que você vai conquistar. E, assim, é uma jovem mulher, uma menina, que tem muitos sonhos, tem muita garra, tem muita força e vai conquistar muita coisa. E essa foi o nosso terceiro bloco, tá, gente? Com essa entrevista maravilhosa. A gente vai agora para o nosso intervalo e já já a gente volta com mais um Sextou com Anne Anjos. Na Mercearia Santo Antônio você encontra uma diversidade de produtos com variedade, qualidade, preço baixo e bom atendimento. Grande variedade de produtos: cereais, doces e biscoitos, bebidas, material de limpeza, perfumaria, higiene pessoal, frios, açougue, frutas, verduras e muito mais. Mercearia Santo Antônio. Entregamos em domicílio. Compre também pelo WhatsApp. Mercearia Santo Antônio, Rua Doutor Manuel Vitorino, 40, Macaúbas. Vai navegando, Macaúbas.net. Dá mais vantagens, cursos, filmes e TV também. Só a Macaúbas.net tem, vem. Vai navegando, Macaúbas.net. Dá mais vantagens, cursos, filmes e TV também. A estabilidade e confiança é demais. Só a Macaúbas.net tem, vem. E estamos de volta a mais um bloco do Sextou com Anne Anjos. E agora, para o fechamento, nós vamos curtir aquele momento do bate-bola. Tá pronta, Duda? Tá, eu tô pronta. Vamos lá? Vamos lá. Uma invenção que mudou o mundo. A gente criar eletricidade. Um livro que te marcou. O Pequeno Príncipe, de infância, eu xodó. O que não pode faltar na sua bolsa de cientista. Post-it. Boa. Um país que você amou visitar. Gostei dos Estados Unidos. Foi a minha primeira experiência internacional. Ciência é? Necessária. Eduarda por Eduarda? Criativa, curiosa. Duda, eu queria agora que você aproveitasse esse momento, se você tivesse alguma mensagem que você quisesse passar para os nossos telespectadores, esse espaço é todo seu, fica à vontade. Bom, o que eu queria dizer, eu acredito que foi até uma coisa que eu disse aqui no programa, que a educação ela tem o poder de transformar. Eu acho que a gente não precisa se limitar só àquelas ideias que a gente acha que só existe aquilo ali. Na realidade, todos os nossos sonhos, os nossos desejos, desde quando a gente é criança, tem uma frase que eu gosto muito, que é de fazer um questionamento na realidade, que é quem a gente gostaria de ser, quem a gente queria ser antes do mundo dizer pra gente quem a gente deveria ser e como as coisas deveriam funcionar na nossa vida. Então, voltar esse olhar para as crianças curiosas, né? Quando que a gente perdeu essa coisa de questionar e de querer entender as coisas e de realmente olhar o nosso mundo como se ele fosse mágico, assim, como se todas as coisas fossem super interessantes, porque elas são, de fato. Então, se vocês, jovens, pessoas mais velhas, enfim, eu acredito que idade não tem que ser algo para a gente se limitar, entrar dentro da universidade, trocar de carreira. Se você tem um desejo no seu coração, eu acho que você tem que seguir firme nisso, porque é possível, mas falando de jovem para jovem, agora principalmente, especialmente, existem programas, diversos programas, existem diversas possibilidades de entrar dentro dessas áreas, Olimpíadas acadêmicas, feiras, dentro dos seus próprios projetos, participando de coletivos, de projetos assim, de extensão, dentro de faculdades, vai atrás de conversar com o professor, sempre vai ter algum professor que às vezes
às vezes até o professor chega até a ficar desacreditado, e aí quando ele vê alguém que está buscando ele se sente motivado a incentivar. Então, eu acho que se você tem um desejo dentro do seu coração de querer fazer alguma diferença dentro da área científica ou dentro da área STEAM, né, sendo ciência, tecnologia, engenharias, matemáticas, qualquer seja a área, acho que tem que investir sim e não desistir nunca. É difícil, porque dentro do nosso país não tem um apoio forte, assim, a gente tem que ser realista, né, porque não existe um apoio gigantesco, mas existem sim programas. E se a gente batalhar e não desistir dos nossos sonhos, é o que a minha mãe sempre fala, né? É o que é nosso, espera a gente. Então, realmente isso eu espero que alguma coisa, assim, qualquer coisa que eu tenha falado que possa servir de inspiração para outras pessoas, vindo assim, de uma realidade que vem de um ensino médio dentro de escola pública e que não teve um apoio gigantesco dentro da escola, que teve ali que buscar pessoas, buscar professores. Então, eu espero de coração que isso toque o coração de vocês para que vocês sigam o desejo do coração de vocês. E é possível, é lindo, é mágico, a gente se apaixona dentro dessa área. E é a mensagem que eu quero deixar para vocês de casa. Obrigada. E que vocês aí de casa guardem, tá? Com muito carinho, com muito zelo, com muito amor. Tudo que Duda falou aqui para vocês, essa palavra de fechamento, a nossa entrevista, que eu tenho certeza que foi muito grandiosa, não somente para mim, mas para os de casa também. Foi um despertar, foi um tapa na cara, para a gente acordar para a realidade, para a gente realmente buscar investir naquilo que realmente transforma, que é a educação, que a gente incentive, que a gente busque acreditar, busque incentivar os nossos filhos, a nossa família, as pessoas mais próximas, os nossos amigos, a alcançar novos horizontes através da educação. Eu quero agradecer imensamente, mais uma vez, por você ter aceitado o nosso convite. Te estendo, tá? O convite para que quando você retornar das suas férias, aí você volte aqui. Com certeza. O programa está de portas abertas para você. É muito gratificante ter uma pessoa tão jovem, ter uma inspiração, uma pessoa assim como você aqui no nosso programa. Eu tenho certeza que não só esse, mas os outros, que quando você voltar, as pessoas aí de casa vão te abraçar com muito amor, com muito carinho e vão estar sempre abertas a te ouvir. Eu agradeço muito, muito a oportunidade, Jane. Foi muito gostoso o tempo com a nossa conversa, a entrevista. Eu gostei muito de ter te conhecido, conhecer o programa, Igualmente. Ter participado. Para mim foi uma honra. E assim, galera, bora competir, bora sonhar junto. E assim, foi um prazer imenso conhecer o ser humano de luz que você é, essa mulher inteligente, inspiradora. E muito obrigada por essa oportunidade. Estou realmente gratidão. Eu que te agradeço e é recíproco as palavras, viu? Que Deus te abençoe imensamente, que Ele te use cada vez mais como instrumento, seja qual for a área que você venha escolher para a sua vida. Você já é usada, você é escolhida e você é instrumento dele. Que Deus te abençoe. E você aí de casa, continue nos acompanhando, continue ligado, tá? Em toda a nossa programação. Eu vou aproveitar e vou pedir a Duda que divulgue as suas redes sociais para que o pessoal de casa também que acompanhe o seu projeto e que continue, né, por dentro de tudo que vai acontecer aí com você na sua trajetória. Eu peço para que você fale com o pessoal aí de casa, tá? Suas redes sociais. Tá bom. As minhas redes sociais ainda tá naquele andamento. Pretendo começar a divulgar mais sobre essa jornada, que para mim é muito recente, mas deixar o arroba do meu Instagram, que é EI, 2 underlines, DUDS, EIDUTS. E muito obrigada, Dani. Então, gente, esse foi o nosso Sextou. Acompanha a Duda nas suas redes sociais, tá? E esse foi mais um Sextou com Anne Anjos. E no próximo a gente volta com muito mais informação, com muito mais entretenimento para você aí de casa.